meu nome é Carla Jussara e a gente vai conversar hoje a respeito de alguns assuntos importantes que vão estar linkados na decisão de ontem na Câmara dos Deputados, né, da votação pela manutenção que teve da prisão do parlamentar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala e a gente discute muito, e alguns professores, alguns doutrinadores vêm falando a respeito disso, dessa diferença entre direito penal do autor e direito penal do fato. Quando eu falo direito penal do autor, eu estou julgando, eu estou punindo ele pelo que ele é, certo? Então, se ele é uma pessoa desonesta, eu puno ele porque ele é assim, certo? Agora, veja bem, quando eu não gosto dele, eu também puno ele pelo que ele é, grosseiro, rude, correto? Agora, quando eu falo do direito penal do fato, eu estou colocando aqui o que ele fez. É o que ele fez e não o que ele é. Ok? Então, a gente vai discutir o que ele fez. O que ele fez é que vai ser levado a juízo para que a gente possa, com base na lei, decidir pela culpa ou pela inocência. Ok? Mas é pelo que ele fez e não pelo que ele é. Bom, o nosso sistema penal brasileiro, ele adota o direito penal do fato, ou seja, pelo que ele fez, certo? E não pelo que ele é. Só que em algumas situações, a gente vai ter aqui o artigo 59 do Código Penal, que eu vou ler para vocês, e diz: o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário o suficiente, a reprovação e prevenção do crime. Isso é porque eu estou lendo o artigo aqui no meu computador. Veja bem, neste artigo 59, aqui a gente não está falando do direito do fato, mas sim do direito do autor. Porque aqui, no momento em que o juiz vai informar, vai colocar que existe a pena em abstrato, né? É aquela pena que a gente coloca que é da lei, que está imputada à lei, ok? E existe a pena em concreto, que é a pena que o juiz impõe, sentencia, certo? Certo. Então, quando a gente tem esse tipo de pena, né, ele também vai analisar não só o que o autor fez, mas como o autor é. Ou seja, se nós estamos ligados aqui à reincidência, o grau de periculosidade, e a gente informa aqui que neste momento ele não só adota o direito penal do fato, o crime que aquela pessoa cometeu, que deverá estar capitulado na lei, mas também o crime, a forma como a pessoa é. Quem é aquela pessoa, né? Como é aquela pessoa fora daqui? Como é aquela pessoa na sua vida social? Como é aquela pessoa no seu dia a dia? É essa análise que é feita, correto? Só que esta análise é feita perante um julgamento, ok? Perante um julgamento. Por quê? Para poder imputar a pena, para poder colocar a pena em concreto, informar qual a pena vai ser aplicada àquele indivíduo que cometeu aquele ato, ok? Ok. E aí a gente tem determinadas questões que a gente fala assim, e isso aqui é para a gente ter muito cuidado. Não obstante, para a fixação da pena, espécie de pena, o regime de cumprimento, substituição, transação penal, será adotado o direito penal do autor. Por quê? Porque, mais uma vez, está atrelado em qual artigo? O artigo 59 do Código Penal. Por que está atrelado a ele? Porque se eu tenho uma pessoa que nunca cometeu um delito nenhum e por um desvio da vida, seja o que for, venha a cometer, eu sei que ele é primário, eu sei que ele tem bons antecedentes, correto? Então eu não posso, o juiz não deverá aplicar uma pena
tão pesada como se fosse aplicar para aquela pessoa que vive no mundo do crime de maneira cotidiana, né? Aquela pessoa que ela acorda e dorme praticando crimes, praticando delitos. E aquilo é comum para a vida daquela pessoa. Então eu não posso ter o mesmo julgamento, o mesmo peso para aquele que nunca cometeu e veio a ter esse deslize agora. Compreende? Então, nesse momento, é que o juiz faz essa ponderação. E através dessa ponderação, exige aí, que está pautado na lei, no artigo 59, faz com que desta maneira possa então ser imposta uma pena, né, considerada justa, decorrente do ato cometido e como a pessoa é. Não só pelo que ela fez, mas pelo que ela é. Bom, nesse ponto a gente acabou de conceituar, né? Nós já conceituamos o que é o direito do fato e o que é o direito do autor, a distinção que nós devemos ter. Quando quando uma pessoa comete um delito e esse delito cometido por essa pessoa, a sociedade, aquilo cai nas redes sociais, a sociedade ela tende a punir aquela pessoa, né? Mas pelo que ela é e não compreendendo, né, o que ela fez, se aquele ato cometido é ou não considerado crime, correto? Como como a maioria que não é ligada à área do direito não percebe isso, então eu julgo aquela pessoa como uma pessoa mau caráter, uma pessoa desonesta, uma pessoa decorrente dos valores sociais que tem. Mas aquela conduta praticada por aquela pessoa é considerada como crime ou não? O fato é criminoso ou não? É isso que deve ter, a gente tem que separar. Porque uma coisa é eu não gostar da conduta de uma pessoa, e aí, consequentemente, eu vou punir aquela pessoa. Outra coisa é que, por mais que eu não goste da conduta daquela pessoa, aquilo não é considerado crime. Não está capitulado na lei. Eu só posso considerar algo como crime aquilo que consta na lei. O que não consta fica difícil, né? É como se eu começasse a criar um código penal particular, onde, como eu não gosto de você, né, a sua conduta para mim é errada, então eu vou colocar aquele molde no Código Penal e vou, a partir daquele momento, considerar aquele ato como crime. Já imaginaram se isso começa a acontecer? Se a gente começa a ter essa teratologia do Código Penal, que vai alastrar uma insegurança jurídica imensa, em que muitas vezes a gente fica a perguntar se o direito, se o judiciário vai ter condições de suportar isso. Por que eu falo isso? Vamos pensar bastante sobre um fato, né? Ontem, né, ontem foi não só televisionado, né, eu vi em alguns canais, mas também pelo próprio YouTube, também vi, né, a votação na Câmara dos Deputados a respeito da liberação ou manutenção da prisão do parlamentar. Bom, total de participantes, 497. Total de pessoas ou de partidos que disseram sim, né, que foi o grupo, 364. 364 pessoas afirmaram pela manutenção da prisão. 130 afirmaram pela liberação, ou seja, que ele não seja mantido preso. E nós tivemos 3 abstenções, correto? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Quando eu falo que eu tenho 497 participantes e que eu assisti do início ao fim tudo o que aconteceu, eu não percebi, na maioria dos parlamentares que tiveram o seu tempo para discursar a respeito do fato cometido, colocarem ali a importância, ou colocarem ali, ou frisar qual foi o delito
cometido que gerou mandado de prisão em flagrante de crime inafiançável. Nenhum deles pautou, todos que que quiseram falar, se pronunciar, né? Todos aqueles que se pronunciaram, nenhum deles pautou nessa importância. Mas a maioria, uns ou outros que não, mas a maioria pautou no direito penal do autor, da conduta dele como pessoa, da conduta dele no cargo de parlamentar, mas não no fato que ocasionou esse mandado de prisão, que eu também vou colocar um ponto de interrogação aqui. Então, o que me pareceu muito claro naquela votação, que embora a gente vai ter muitas pessoas discordando, é que quem foi julgado ali foi o parlamentar, a pessoa, nem o parlamentar, a pessoa civil, o ser humano, e não o fato cometido por ele. Porque a partir do momento em que você vai votar pelo sim ou pelo não, ou até mesmo uma abstenção, né, e você tem o direito de voz, e você deseja falar a respeito, é claro e óbvio que você deverá colocar ali qual o delito cometido, e esse delito capitulado no Código Penal como crime, e nesse crime tem que estar atrelado ao artigo 323 do Código de Processo Penal, porque tem que estar em um daqueles incisos como crime inafiançável. E diante de tudo, diante dos parlamentares que deram seus votos, que se pronunciaram, nenhum deles deixou isso claro, mas deixaram claro, transparente, a conduta, a reprovação da conduta do parlamentar. Bom, enfim, fica aí, né, a forma da gente parar e analisar, porque se nós formos começar a analisar os atos em cima do direito penal do autor, é um prejuízo muito grande para a nossa sociedade. Porque esse direito penal do autor já é feito popularmente. Mas, quando a gente tem o entendimento, né, da diferença daquilo que deve ser analisado, é inaceitável que se utilize o direito penal do autor para condenar, para manter uma prisão, sendo que o fato em si imputado não foi levantado em nenhuma questão para ser considerado como crime inafiançável. Bom, para terminar, eu queria apenas deixar aqui uma pergunta no ar, mas que eu também vou responder no intuito do meu conhecimento. Existe mandado de prisão em flagrante? Eu sei que a prisão preventiva, a prisão temporária, nós temos um mandado, correto? Cautelar, nós temos um mandado. Mas em flagrante, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Nunca. Cheguei até a pesquisar aqui pela internet alguma coisa, olhar um livro, que eu tenho um livro aqui em casa, né, para analisar. Nunca ouvi falar. Mandado de prisão em flagrante. Quando a gente começa a usar o direito, né, o direito penal ao nosso entendimento, né, ao entendimento particular de cada um, nós estamos então diferenciando. Cada um tem um direito penal, cada um tem um código de direito penal. E isso é muito sério. E isso além de ser muito sério, é muito perigoso. Então, que a gente reflita, né? Não estou dizendo que a decisão foi certa ou errada,
não estou dizendo que a expedição do mandado foi correta ou não, que o parlamentar estava certo ou não, não estou dizendo isso, porque eu não faço juízo de valor por respeito às partes ali, né? Nós temos que ter o respeito à Suprema Corte, porque é ela que no seu trabalho nos protege, protege a Constituição, que consequentemente nos protege. Ao mesmo tempo, nós temos, quando nós elegemos, nós temos que ter também o respeito, desculpa, ao parlamentar, a todos os deputados federais, a todos os senadores que compõem a Casa do Congresso Nacional, pelo trabalho árduo que fazem. Então o respeito tem que ser mútuo, o respeito tem que ser para ambos, né? Mas a gente também tem que levantar essa questão, que é importante. A questão que a gente coloca aqui, que é importante, é o direito penal que foi analisado, né, para essa votação, pelo que eu pude perceber de ouvir do início ao fim, foi analisado o direito penal do autor e não o direito penal do fato. Bom, essas são as minhas considerações e que eu vou colocar os artigos na descrição, né, para que vocês possam pesquisar, possam formular os próprios conceitos, mas deixando bem claro mais uma vez que eu não estou do lado de A nem de B, estou apenas levantando questões, né, através da votação que eu vi ontem, né, do início ao fim, e da forma como foi feitos os pronunciamentos, de forma que respeito toda a forma de pensamento, né, toda a forma de coerência que foi colocado ali, mas que deixo claro que eu não vislumbrei o direito penal do fato, apenas o direito penal do autor. Ele foi analisado como pessoa e não como o ato que praticou. Enfim, fica aí a reflexão para todos nós, né? Um abraço a todos, até a próxima!